Eu converso agora com o João Correia, que é professor de geopolítica, para entender essas últimas informações que foram levantadas e mais essa guerra, dessa vez envolvendo os Estados Unidos e o Irã. Professor, é um prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafael. Boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos falar agora sobre mais uma escalada, uma crise envolvendo o Oriente Médio, uma região que é um verdadeiro nó geopolítico para o mundo contemporâneo. Sem dúvida. Professor, eu queria começar a nossa conversa olhando para essa aliança, essa relação de longa data entre Estados Unidos e Israel, na figura de Donald Trump, especificamente de Benjamin Netanyahu. O que foi divulgado até esse momento, pelo menos no discurso que já mostramos aqui algumas partes do presidente americano, que é uma questão de segurança e soberania. E por isso justificava até uma ausência de um questionamento e uma consulta ao Congresso americano. Qual é a sua avaliação nesse instante sobre as justificativas que foram dadas até esse instante por ambas as partes? De fato, Rafael, a lei americana deixa muito claro que somente o Congresso pode autorizar uma guerra formal, no caso, Estados Unidos entrar em guerra formalmente contra outra nação, contra outro país. Mas a gente percebe nos últimos anos, nas últimas décadas, que não só o Donald Trump, mas alguns presidentes que passaram pela Casa Branca fizeram uso da força militar, justificando que não necessitariam da autorização prévia do Congresso. Exatamente por esse motivo citado. Os americanos têm grande presença militar no Oriente Médio, uma grande base militar no Catar, também no Bahrein, presença militar na Arábia Saudita, em praticamente todos os países. E o que se diz hoje pela manhã, quando Trump fez um discurso de cerca de 8 minutos, o que ele justificou foi: essas bases militares americanas têm sofrido ataques de uma forma constante. No ano passado, houve um ataque bem sucedido por parte do Irã contra uma base militar americana na Jordânia. E também o fato de que o Irã desenvolve um programa nuclear que afirma ser para fins civis, mas boa parte da comunidade internacional, inclusive com uma farta documentação, mostra que o enriquecimento de urânio dentro do Irã, as instalações nucleares do Irã, notadamente na região de Natanz, teriam um caráter do ponto de vista militar. Então, nesse caso, o Congresso não seria consultado. Se a partir do momento, veja, os americanos não declararam guerra ao Irã. Dizem que esse ataque de hoje foi um ataque preventivo, é o segundo ataque no intervalo de menos de um ano. Se essa guerra ela escala e passa a ser formalizada, aí sim o presidente teria que ter o aval do Congresso. Eu não acredito que ele teria maiores dificuldades. Hoje ele tem a maioria. Os republicanos já soltaram uma nota apoiando essa ação militar. Alguns democratas também, mas, claro, há também aqueles que digam que essa ação pode levar os Estados Unidos para uma guerra prolongada, como que aconteceu no Iraque, na Guerra do Golfo II, e como aconteceu nos 20 anos de ocupação do Afeganistão. Eu quero só pontuar também um detalhe interessante. Israel, dentro do Oriente Médio, é um grande aliado histórico dos Estados Unidos. O governo do Benjamin Netanyahu passou alguns maus bocados durante a presidência do Joe Biden. Notadamente, há uma rixa muito forte histórica do Partido Democrata com algumas ações do atual governo de Israel, mas com a chegada de Trump à Casa Branca, parece que houve um novo estreitamento nas relações diplomáticas, geopolíticas e assim por diante. Lembrando que Trump, por exemplo, sempre defendeu que a capital de Israel não deveria ser Tel Aviv, deveria ser Jerusalém, o que também é alvo de um debate imenso, porque pelo plano de partilha da ONU, da Palestina, no pós-Segunda Guerra Mundial, Jerusalém teria sido colocada como uma zona de interesse ali internacional. Mais um ponto também para a gente fazer uma reflexão. O Irã é governado pelo mesmo grupo político desde 1979. São décadas e décadas que os ayatollahs estão no poder. O ayatollah é a figura do líder supremo, político e religioso. Teocracia islâmica xiita, política e religião lado a lado. Lá tem presidente, lá também tem congresso no Irã, mas a gente sabe que toda política tem que ter o aval dos ayatolás. Só que o interessante é que pouca gente sabe é que até 1979, até a chegada dos ayatollahs ao poder no Irã, o Irã era um grande aliado dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio, grande fornecedor de petróleo e também um aliado diplomático de Israel.
tudo mudou com a Revolução Islâmica, a chegada dos xiitas ao poder e o país ter sido transformado em uma teocracia. Professora, essa fala sua é importante, eu quero dividir ela em dois momentos, porque tem bastante coisa para discutir em relação a isso. A primeira parte eu quero colocar justamente sobre a possibilidade dos ataques dessas bases americanas. Como o senhor falou, temos no Kuwait, no Emirados Árabes Unidos, temos na região do Bahrein. Esses pontos especificamente que nós acompanhávamos durante o dia é que são os alvos que serão perseguidos nesse instante. Até porque o Irã, nessa sua capacidade, não conseguiria fazer um ataque em território americano, devido à posição estratégica de cada país nesse instante. Esses serão os alvos físicos que os Estados Unidos podem, e nós já víamos hoje durante o dia, vários pontos onde os ataques foram realizados, onde eles podem sofrer as baixas? Sem dúvida, o grande alvo do Irã seriam as bases americanas espalhadas pelo Oriente Médio, mas veja bem, você tem em toda guerra, em todo conflito armado, os efeitos colaterais. Nós recebemos imagens hoje ao longo do dia de fragmentos militares de mísseis caindo em áreas civis, por exemplo, de Dubai. Áreas também de Doha, a capital do Catar. Então, você tem, de alguma forma, essa movimentação também atingindo áreas civis. Assim como os alvos americanos dentro do Irã são alvos da Guarda Revolucionária Iraniana, que é o exército de elite do regime. E há menos de um ano atrás, quando os americanos atacaram as bases iranianas, atacaram também o programa nuclear daquele país, você tem a perda ali de civis e áreas que são atingidas. É impossível você ter uma guerra cirúrgica ao ponto de você não ter baixas civis, mesmo com toda a tecnologia que vem atravessando. Eu quero também chamar a atenção de um detalhe, pessoal, que é um detalhe demográfico. O Irã é um país com cerca de 90 milhões de habitantes. A título de exemplo, o Irã tem o dobro da população do seu vizinho Iraque, mais que o dobro da população da Arábia Saudita. É o país mais populoso, se eu levar em conta o Oriente Médio puro, tirando ali a Turquia, tirando também o Egito, que está no norte da África. Qualquer movimentação militar dentro do Irã tem a capacidade, ou terá a capacidade de gerar um grande fluxo, uma grande crise de refugiados. Agora, recentemente, na semana passada, eu estive na Turquia. Turquia é um país que tem uma tradição de receber inúmeros refugiados das guerras vizinhas. A exemplo da Síria, mais de 4 milhões de sírios que vivem em território turco. E eu já pude observar em Istambul, que não é a capital do país, mas é uma cidade talvez a mais importante, mais do que a própria cidade de Ankara, a forte presença de iranianos ali já fugindo daquele sintoma de guerra, a guerra latente que a qualquer momento pode escalar para algo muito maior. Professor, um outro ponto que o senhor citou anteriormente é justamente essa mudança de regime em 1979. Ali nós tínhamos a monarquia, era uma outra fase, e depois, obviamente, temos o regime seguido pelos ayatollahs. Quando nós analisamos esses últimos protestos que aconteceram, onde milhares de pessoas foram atacadas, e essa era uma justificativa inicial do governo de Donald Trump para solicitar que o Irã parasse com tudo aquilo que era divulgado pelas mais diferentes mídias, e depois ele foi trazendo outros pontos, como já um enriquecimento do urânio e também essa mudança de governo. Eu queria muito a sua avaliação sobre se essa mudança de regime ela acontece. Na sua perspectiva, é possível encontrar hoje uma outra liderança que pudesse, de alguma forma, trazer um alinhamento aos Estados Unidos para que recebesse esse apoio? Ou a Guarda Revolucionária tomaria esse papel? Qual é a perspectiva? É difícil fazer essas previsões, mas como o que nós temos até agora, é possível entender o que viria pela frente, porque essa é a expectativa dos Estados Unidos e também de Israel. Eu tenho algo muito definitivo, muito definido sobre a interferência estrangeira em países do Oriente Médio. É fato que o Irã é uma ditadura, uma teocracia, a população não tem liberdade de cátedra, liberdade de pensamento, de criação. As mulheres são muito oprimidas pelo regime. O Irã prega a destruição pura e simples do Estado judeu, Israel, tem desenvolvido o projeto da bomba atômica e se alcançar essa bomba, o problema ele pode se tornar algo muito maior. Vídeo que acontece hoje na Coreia do Norte. O Irã também é acusado e há documentos de patrocinar a proxy war, guerras por procuração, financiando o Hamas, Jihad Palestina, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, causando uma grande guerra por procuração, uma grande guerra regional
no Oriente Médio. Mas se vocês me perguntarem a derrubada do Ayatollah, a queda do Ayatollah, a queda do regime é suficiente para resolver a problemática do Irã, eu penso que não. Primeiro que você tem um ayatollah, mas você tem um conselho de anciões, você tem um conselho dos ayatollahs ali. Segundo ponto, você tem um parlamento que é muito ligado ao regime. Você tem um presidente que é eleito pelo povo. Lá no Irã você tem as eleições diretas, para quem não sabe, a população ela pode sim votar, mas para ser candidato a presidente e depois para tomar posse, você tem que ter o aval desse conselho de clérigos xiitas, a própria guarda revolucionária que é muito fiel ao regime. Então, as pessoas tendem a ter uma visão simplista de que, exemplo, resolver o problema da Venezuela é prender e capturar Maduro. Resolver o problema da Síria é prender ou capturar ou expulsar o Bashar al-Assad. Entendem? Tendem a historiografia tradicional, ela tende muito a criar os personagens, tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal, tentando mostrar uma resolução dos conflitos como algo muito simples. Imaginem, é o mesmo regime político no poder desde 1979. O sistema está todo ali contaminado, viciado naquele contexto. Podem conseguir exterminar, podem conseguir neutralizar o Ayatollah, podem conseguir danificar as principais bases da guarda revolucionária. Trump, hoje pela manhã, ele disse: população do Irã, aproveite, tomem as ruas, façam uma primavera, tentando remontar aquela primavera árabe. No caso, agora seria uma primavera persa. O Irã não é árabe, o Irã tem maioria persa. Mas se a gente olhar a própria primavera árabe, derrubaram dinossauros geopolíticos, derrubaram o ditador da Tunísia, o Ben Ali, 23 anos do poder, derrubaram o Muammar Gaddafi, mais de 40 anos governando a Líbia, derrubaram o Hosni Mubarak, mais de 30 anos governando o Egito, e para olhar esses países agora em 2026, você tem um cenário de corrupção, de caos político, econômico e social muito, muito forte. Então, eu penso que você enfraquecer o regime para gradativamente a população conseguir formar um novo viés ali político, partidos e representantes da sociedade civil, tudo bem. Mas como você bem disse, o exército é muito bem armado, a guarda revolucionária, que é a parte da elite do exército, é muito ligada ao governo. E quem garante que eles vão trair o regime ou depor as armas ou deixar de lado uma luta que eles dizem ser justa desde 1979. É muito complexo a gente falar sobre a derrubada do regime e uma melhora. Bora olhar o exemplo do Iraque, o Afeganistão. Os americanos passaram 20 anos lá dentro. O Talibã voltou ao poder ainda mais forte. É muito complexo. Oriente Médio não é para amadores. Professor, quando nós olhamos os outros grupos, é o caso do Houthis, que o senhor citou, e o Hezbollah, já mostramos em outros momentos, principalmente no ataque que aconteceu em Israel, como eles são alimentados pelo governo iraniano, que vai concedendo a eles cada vez mais musculatura e esse financiamento. Nesse início de novo conflito, o senhor acredita que há quase que um trabalho de, ao mesmo tempo, se unir nessa luta com o Irã, continuar atacando Israel? Quando a gente olha pelo mapa ali, é o mais próximo. Inclusive, o Domo de Ferro foi acionado já para evitar que os estragos fossem causados pelos mísseis. Automaticamente, esse apoio ele já acontece ou não necessariamente porque eles recebiam o dinheiro e também o financiamento para continuar essas ações, significa que no instante como eles é necessário e quase uma aliança significativa para combater Estados Unidos e Irã? Eu não vejo, Rafael, uma grande movimentação por hora por parte dos grupos que fazem essa proxy war, essa guerra por procuração representando o Irã. Basta lembrar que o Hezbollah recentemente ele não gastou tanta energia para defender o seu aliado Hamas na guerra contra Israel. Nos últimos anos, Israel conseguiu danificar de forma muito eficiente as forças de defesa de Israel, a infraestrutura do Hezbollah dentro do Líbano. Recentemente também, a esquadra americana no Oriente Médio conseguiu ali neutralizar os Houthis, que é um grupo dentro do Iêmen muito mais, digamos assim, fraco, muito mais recente, que não tem a tradição militar que o Hezbollah
Hezbollah tem. O Hezbollah dentro do Líbano funciona como um governo paralelo dentro daquele país. Eu não tenho visto essa movimentação efetiva. O Israel, nos últimos anos, com o apoio dos Estados Unidos e vice-versa, teve esse papel importante de conseguir enfraquecer grupos que são tradicionalmente aliados nessa escalada militar por parte do Irã. Outro ponto também é que o Irã é um país que tem uma grande reserva de petróleo, tem muito gás natural, mas é alvo de mais de 400 sanções econômicas. Então, é um país que tem uma problemática interna, social, muito forte. Tem a China como uma grande aliada econômica, uma grande aliada comercial. Temos rumores de que a China poderia vender mísseis de longo alcance para o Irã, mas é importante citar que a China, recentemente, nas últimas décadas, não se envolveu diretamente em nenhum conflito diretamente. O que parece mais é que os chineses observam ali de camarote toda a movimentação, mas preferem não entrar de corpo e alma e não colocar em risco a segurança econômica do país, que hoje representa aí a segunda maior economia do mundo. Esse é um ponto. Eu quero começar essa análise com as possíveis amizades internacionais envolvendo o Irã pela Rússia. Porque nós sabemos, a Rússia e Vladimir Putin já tem uma guerra para chamar de sua, uma dificuldade, inclusive, em qualquer avanço de negociação, a solicitação, inclusive, pelas últimas conversas naquela região de Donbass. Mas nós falávamos, desde o início desse conflito, há 4 anos, dessa ligação muito forte entre essas duas nações. Além do posicionamento aberto através de notas e discursos políticos, o senhor acredita que essa aproximação pode oferecer qualquer tipo de ajuda aos iranianos para suportar os ataques israelenses ou americanos, ou para a Rússia é muito difícil esse tipo de posicionamento? Recentemente, agora, durante a guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente observou que o exército russo fez uso de armas fabricadas pelo Irã. O Irã produz uma arma de baixo custo, um drone, digamos, suicida, um drone descartável que custa entre 50 a 60 mil dólares, o Shahed, que tem capacidade aí de transportar uma quantidade significativa de bombas, né, de pólvora e assim de armamento e assim por diante. Então, a gente viu sim, durante a guerra contra a Ucrânia, a Rússia comprando armas produzidas pelo Irã. Mas é importante frisar que a Rússia tem essa guerra muito séria, tem a questão interna, o território é gigante, você tem um problema demográfico, a população envelhecendo, os mais jovens fugiram da Rússia por conta do conflito, querendo fugir dessa obrigatoriedade do serviço militar. E a Rússia levou um tombo muito forte recentemente no Oriente Médio. O grande aliado da Rússia no Oriente Médio era a Síria, governada pela família do Bashar al-Assad. Ele foi derrubado num final de semana, teve que partir em retirada para não ser preso. O que se diz hoje é que ele se encontra em território russo, mas a Rússia, que tem uma grande base militar dentro da Síria, nas margens do mar Mediterrâneo, viu um grande aliado, o presidente da Síria, aliado de Vladimir Putin, ser derrubado. Ou seja, a Rússia não é algo, como as pessoas tentam dizer, indestrutível, uma potência nuclear. Claro, nunca se coloca uma potência nuclear com mísseis balísticos prontos para uso contra a parede, sem saída. Mas você percebe que um grande aliado da Rússia foi derrubado no final de semana e a Síria hoje já não tem um governo alinhado automaticamente a Moscou. A história pode se repetir no Irã? Pode, mas eu estou falando de um país muito maior, com 3 vezes a população da Síria e com um governo que está no poder desde 1979. É uma estrutura regional de potência muito maior, muito mais complexa, digamos assim. Um outro player que a gente não pode deixar de citar aqui, o senhor falava anteriormente, que é a China e a ligação com o Irã nesse momento. A China tem se mantido muito pragmática, aquele estilo que não tem qualquer tipo de vontade de comprometer o seu crescimento econômico nesse instante, se envolvendo diretamente em qualquer outro tipo de conflito. No começo do dia, falávamos já sobre os impactos no petróleo, a possibilidade de algumas rotas já sendo bloqueadas, com medo de um ataque que gerasse quase que uma piora significativa naquilo que já não é nada bom. O senhor acredita que esse tipo de movimentação entre China e Irã nesse momento, ela se mantém muito parecida? Eu falo até sobre os acordos, vendas de equipamentos, inclusive de petróleo.
Então, eu estava acompanhando agora o Marine Traffic, que é um aplicativo que mostra a posição dos navios ao vivo. Eu notei uma redução da passagem de navios pelo Estreito de Hormuz. É um estreito muito importante, porque por ele você tem ali, digamos assim, 20% do comércio de petróleo ou mais dos petroleiros que vão ali abastecer boa parte do mundo. Você tem o Catar, que é uma grande potência no gás natural liquefeito e usa o Estreito de Hormuz também para fazer o comércio desse gás natural. O Irã, ele ainda não fechou o estreito, mas soltou ameaças. Tanto que eu vi agora há pouco que algumas seguradoras, Rafael, que fazem seguros desses navios que vão atravessar o Estreito de Hormuz, um navio para atravessar por lá tem que ter um seguro de risco, um seguro muito mais caro. Algumas seguradoras disseram: olha, a gente não vai se responsabilizar pelos navios que decidam atravessar o estreito por agora. O mercado abre amanhã, domingo. Eu acredito, claro, futurologia, mas acredito que o preço do petróleo deva subir. Não acredito que tenha um boom de mais de 10%, um choque. Petróleo é commodity, oferta e demanda é o que vão ali, de alguma forma, o que vai prevalecer no preço, mas você vai ter uma esticada de alguma forma. Eu não acredito que a China se envolva militarmente. A China tem outras prioridades. A exemplo de Taiwan. Taiwan querendo ali buscar uma autonomia cada vez maior. Agora, de fato, a China, se a gente parar para analisar, eu estava pegando um gráfico agora até para os alunos, é o maior parceiro comercial do Irã. Tem sido historicamente o maior parceiro comercial. Exemplo, em 2025, Rafael, eu estava olhando os dados aqui, mesmo com as sanções, o comércio bilateral entre os dois países foi de 9 bilhões de dólares, com exportações chinesas entrando no Irã e importações iranianas, incluindo petróleo mais barato, entrando na China. Então, a China compra o petróleo iraniano mais barato, aproveitando que o Irã não tem um grande mercado, não teria para quem vender. E em 2021, tem um dado interessante, foi assinado um programa de cooperação estratégica de 25 anos entre a China e o Irã, que a ideia era investir 300 a 400 bilhões em setores como petróleo, gás, petroquímica dentro do Irã. A China tem tomado muito cuidado com esses investimentos, porque se houver uma mudança de regime, os investimentos chineses poderiam ser, de alguma forma, perdidos. Isso poderia se tornar um prejuízo. Mas, de fato, o que sustenta hoje, economicamente, o Irã é esse comércio ali com o governo chinês. Uma análise mais do que necessária para esse início de semana, inclusive nessa movimentação dos navios petroleiros, e os números são extremamente expressivos.